E aí, meus amores, vamos para a nossa segunda aula. Vamos agora estudar o conceito de pressão de vapor. Eu costumo dizer que é o conceito mais relevante, mais importante dentro do estudo das chamadas propriedades coligativas. Então, prestem bastante atenção, porque realmente, se você entender bem este conceito, vai auxiliar e vai ajudar na compreensão de tantos outros fenômenos que nós iremos aqui discutir. Tá certo? Então, vamos juntos. O primeiro ponto é: o que é pressão de vapor, Heron? De maneira bem sintética, de maneira bem objetiva, a pressão de vapor está associada à capacidade de escape. Não entendi, não. Explica melhor isso. Imagina que você tem uma espécie sólida ou líquida e você quer analisar a capacidade que essa espécie sólida ou líquida tem de virar vapor. Então, quanto mais facilmente essa espécie sólida ou líquida ela vira vapor, a gente vai dizer que a sua pressão de vapor é maior. Então, espécies que apresentam maior facilidade de se tornar vapor vão apresentar uma maior pressão de vapor. Tudo bem? Vejam que a pressão de vapor é muito mais uma análise qualitativa do que quantitativa. Eu não estou aqui mensurando qual é o valor da pressão que eu vou precisar ter para escapar, por enquanto. Eu estou analisando essa minha capacidade de escape. Então, quanto mais facilmente eu conseguir escapar, quanto mais facilmente eu me tornar vapor, maior vai ser a minha pressão de vapor. Tudo bem? É claro que a gente entende que as espécies sólidas, em sua maioria, em função ali de suas partículas serem mais próximas, mais coesas, elas vão ter mais dificuldade de virar vapor. Tanto é que a gente compreende que a maioria das espécies sólidas tem pressão de vapor ali se aproximando de zero, ou seja, a capacidade de escape delas é muito pequena. Mas existem espécies sólidas cujas moléculas, por exemplo, não são tão coesas. Elas não têm tanta atração entre si e acabam sublimando, como por exemplo o gelo seco. O gelo seco, você tem um gás carbônico no estado sólido, onde as suas moléculas ali elas têm uma natureza apolar, elas se atraem de maneira menos intensa e elas acabam se separando mais facilmente. Tanto é que o gelo seco ele tem esse efeito sublimante e ele tem uma pressão ali de vapor. Você tem a naftalina, você tem o iodo, você tem a cânfora. Então, existem espécies sólidas que têm essa pressão de vapor que passa a ser mais apreciável. Mas é claro que a pressão de vapor é mais característica ali do estado líquido, que, consequentemente, por exemplo, de uma forma natural, quando você pega ali moléculas no estado líquido, você pode entender que se ela vai naturalmente virar vapor através, por exemplo, de uma evaporação ou através de uma ebulição, que é quando você promove ali um aquecimento, você entende que essa transformação para o estado de vapor vai mensurar essa pressão de vapor. Espécies que conseguem virar vapor mais facilmente, elas vão ter uma pressão de vapor que a gente estabelece como sendo maior. Tudo bem? Mas antes da gente ir fazendo outros detalhamentos, que eu acho que é bem importante que a gente comece a compreender, eu vou colocar para vocês aqui uma diferença bem clara, que é uma diferença entre evaporação e ebulição. Lembrem que quando você tem, por exemplo, uma amostra de água líquida, as moléculas de água que estão aqui internamente, elas vão simplesmente interagir por ligação de hidrogênio, como vocês sabem. Sim, Aaron, nós sabemos, né? Você tem aí o H se posicionando em relação aos oxigênios, né? O H ligado a FON, que é quando você tem essa interação aí mais intensa, que é associando as chamadas ligações de hidrogênio. Só que entenda que essas moléculas mais internas, elas vão apresentar um conjunto de moléculas acima dela. E esse conjunto de moléculas acima dela é como se você tivesse simplesmente um bloqueio, porque essas moléculas que estão mais acima, elas vão gerar uma tensão entre si, né? Porque elas vão estabelecer a ligação do hidrogênio, porque você sabe que na molécula da água você tem o O negativado, o hidrogênio positivado, porque o O é mais forte que o hidrogênio, então a nuvem eletrônica se aproxima mais do O, gerando, né, aquela carga parcial negativa e positiva, que é uma carga relativamente ali intensa. E quando você pega outra molécula de água, você entende que você vai ter ali os mesmos polos e o positivo de um vai interagir com o negativo do outro. E aí você gera esse estado ali, né, mais coesivo, essa tensão entre as moléculas. Então, aqui em cima, como você tem esse conjunto de moléculas aí que apresentam esse nível de atração, as moléculas mais internas, elas não conseguem ter energia suficiente para escapar. Por quê? Porque naturalmente elas vão se chocar. E esse choque natural que existe entre as moléculas, ela vai realmente trazer uma energia que poderia ser aproveitada para que as moléculas virassem vapor, até porque o vapor tem mais energia que o líquido. Só que nesse caso aqui, essas moléculas mais internas não conseguem ter essa energia suficiente e isso faz com que elas não consigam escapar.
é diferente das moléculas mais superficiais, porque as moléculas mais superficiais, elas são moléculas que simplesmente vão, claro, se atrair dentro desse conjunto, né, lateral, dentro dessa superfície, só que não tem moléculas acima dela de água. Então, elas vão ter um obstáculo menor. Então, ao se chocarem, elas conseguem ter energia e acabam escapando. Mesmo que de maneira mais individual, mesmo que de maneira mais gradativa, elas acabam tendo essa característica de escapar gradativamente, ao ponto que a gente diz que a evaporação é fruto da colisão natural entre as moléculas que estão ali na superfície. Então, essa capacidade de escape está associada também à evaporação, que é um fenômeno superficial. Só que a gente entende que essa capacidade de escape ela se intensifica claramente se você tiver mais energia naquele meio. Então, se você tiver maior incidência luminosa, por exemplo, da radiação ali ultravioleta do Sol, se você tiver maior agitação das moléculas, em função de um dia ali de muito vento, essa capacidade, né, evaporativa, essa capacidade de evaporação ali vai ser maior. Por isso mesmo que a gente diz que a ebulição ela acaba tendo essa capacidade de escape de maneira mais intensa. Porque a ebulição, pessoal, ela vai fornecer calor para aquele meio, né? Você vai ter ali uma fonte de aquecimento. Então, essas moléculas mais internas, elas vão receber esse calor em maior proporção do que as moléculas mais superficiais, porque elas vão receber, logicamente, esse aquecimento mais direto, né? E aí, o que é que acontece? Essas moléculas mais internas, por receberem esse calor ali, elas vão se afastando, elas vão se dilatando, e elas vão aumentando o volume e diminuindo a densidade. E aí, o que é que acontece? Essas moléculas mais internas, elas vão subindo. Enquanto essas moléculas mais aquecidas estão ali simplesmente subindo porque se tornaram menos densas, né, em função do aumento do volume e da diminuição da densidade, faz com que você comece a gerar ali uma corrente de troca. Por quê? As moléculas mais superficiais, que estão ali mais frias, que são agora mais densas, né, elas começam a descer. E aí o que é que acontece? Você gera uma corrente de troca de calor, que nós chamamos de correntes de convecção, ao ponto que você começa a entender que essas trocas de calor vão existindo entre o meio mais interno e a superfície, e vai chegar um momento que essas moléculas mais internas, elas conseguem ter energia suficiente para virar vapor. Aí elas saem daquele local através do surgimento de bolhas. As bolhas são justamente essas moléculas mais internas que conseguiram adquirir energia através desse aquecimento e conseguiram se tornar vapor. E aí você passa a entender que isso vai ser feito, né, de uma maneira mais intensa, porque você está fornecendo energia e você permite que essas trocas de calor ali sejam intensificadas, fazendo com que as moléculas mais internas elas fiquem ali mais aquecidas dentro, claro, de um tempo menor e elas conseguem escapar com facilidade. Por isso mesmo, com mais facilidade, vamos dizer assim, que tanto a evaporação quanto a ebulição podem ser estudadas dentro da análise de um líquido com a associação com a pressão de vapor. Mas é claro que a gente entende que o fenômeno, né, da ebulição acaba gerando essa condição ali mais intensa, até porque se você aumenta a temperatura, as moléculas se agitam e essa capacidade de escape se torna maior. Beleza? E é interessante também vocês observarem que nesses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei dois recipientes que são aí abertos. E se eu colocasse recipientes fechados, e é bem importante que a gente comece a discutir sobre isso, você percebe que você tem aqui a água, por exemplo, num recipiente vedado, fechado, hermeticamente fechado, e você vai gerar ali um aquecimento. É natural que, obviamente, as moléculas de água comecem a escapar. E à medida que as moléculas de água líquida começam a escapar, a gente entende que a fase líquida diminui, mas a fase de vapor aumenta. Tudo bem? Se você continuar gerando esse aquecimento, até mesmo dentro de um processo de evaporação, que também vai acontecer, você entende que a fase líquida vai diminuindo e a fase de vapor vai se tornando cada vez maior. Só que vai chegar um momento seguinte, que esse espaço vazio entre simplesmente a superfície líquida e a tampa do recipiente suporta a quantidade máxima de vapor. Então, essa quantidade máxima de vapor, quando ela é atingida, a gente diz que nós saturamos esse local. Houve ali a saturação. E daí, Aaron, não cabe mais vapor. E aí, como não cabe mais vapor, o que é que acontece? As moléculas de vapor começam a se aproximar e condensam. Então, elas condensam, voltando a ser líquido, com a mesma velocidade com que esse líquido vai evaporando. Então, chega um momento que há um equilíbrio dinâmico, onde você simplesmente entende que a velocidade com que as moléculas elas escapam dentro do sistema fechado
vai ser a mesma velocidade com que aquele vapor que foi formado condensa, gerando a condição de não alterar mais macroscopicamente aquele estado. Microscopicamente, claro, os processos continuam acontecendo, mas há a formação do equilíbrio dinâmico. Quando esse equilíbrio dinâmico é formado, esse vapor que foi obtido aqui, ele vai exercer uma pressão. E nós chamamos isso de pressão máxima de vapor. Essa denominação pressão máxima de vapor, que não é tão usual em termos avaliativos, é a pressão que a gente simplesmente mensura quando está dentro de um ambiente fechado em equilíbrio dinâmico, simplesmente com o líquido ali associado. Então é importante você ter esse conceito, apesar de que a gente vai muito mais analisar a capacidade de escape, né, do que se respeito ali à capacidade da espécie de escapar mais facilmente ou mais dificilmente, do que estabelecer um equilíbrio dinâmico dentro de um sistema fechado para conceituar a pressão máxima de vapor. Lembre que essa pressão de vapor, ela não depende, pessoal, do volume da amostra ali, em termos de quantidade do líquido. É só você pensar assim, 1 litro de água a nível do mar ebule a 100 graus. 100 litros de água, vamos dizer assim, não, 1000 litros de água a nível do mar ebule também a 100 graus. Sacou? Então, a capacidade que a água tem de escapar não tem a ver com a quantidade dela. A quantidade vai alterar o tempo, mas não vai alterar, obviamente, a capacidade de escape. Porque a gente entende que, claramente, a água vai ter uma composição ali química, as suas moléculas vão ter ali um nível atrativo característico dela, e, obviamente, independentemente da quantidade de água, a capacidade de escape vai ser a mesma. Só que você entende que o tempo é que vai mudar. Por isso que, independentemente da amostra, você tem o mesmo ponto de ebulição para a mesma substância. E isso é bem importante que a gente comece a estabelecer em termos referenciais. Beleza? Mas vamos agora para uma parte bem importante. É interessante que a gente comece a entender quais são os fatores que podem influenciar a pressão de vapor, que é justamente essa capacidade de escape. E eu começo trazendo para vocês 4 referenciais: temperatura, pressão externa, intensidade das forças intermoleculares e presença de soluto, quantidade de soluto. Claro que eu vou agora analisar individualmente qual é a influência que cada um desses fatores exerce na pressão de vapor. Tudo bem? E vamos, claro, entender como é que esses fatores eles são analisados individualmente e como eles podem também ser correlacionados. Acredito que o primeiro fator, que é a temperatura, é um fator que vocês vão tirar de letra. Porque a gente sabe o seguinte, que quando você aquece um determinado meio, aumentando a temperatura, você aumenta o grau de agitação das partículas. E aumentando o grau de agitação, você entende que as moléculas conseguem ter mais energia para escapar. Então é por isso que a gente estabelece de maneira bem clara: o aumento da temperatura aumenta a pressão de vapor, a capacidade de escape ali, por exemplo, de uma espécie líquida. Então, o aquecimento de um líquido vai gerar, em relação àquela amostra líquida, uma maior energia cinética média ali das suas partículas presentes, fazendo com que mais moléculas consigam se tornar no estado de vapor e fazendo com que a pressão de vapor se torne maior. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos, né, associados, para vocês fazerem uma associação mais temática, né? Por exemplo, é muito comum em restaurantes, nos mictórios, colocar gelo nesses locais. Por quê? A urina, ela tem componentes ali que são odoríferos, que têm odores desagradáveis, como, por exemplo, a ureia, e na hora que a pessoa urina nesse mictório, há uma tendência que essas espécies que simplesmente são fáceis de escapar, elas vão simplesmente se desprendendo, trazendo um cheiro desagradável para aquele ambiente. Então, qual é a ideia de colocar gelo? É resfriar. Porque na hora que a urina bate ali naquele gelo, a ideia é que a temperatura cai e, ao cair, você diminui a capacidade que as espécies têm de escapar. Olha que interessante. Em algumas situações se coloca também naftalina, mas aí não tem nada a ver com a ideia de diminuir a pressão de vapor da espécie em si. É porque a naftalina ela tem uma capacidade de escapar mais facilmente e acaba sobrepondo ao cheiro da ureia. E aí acaba fazendo com que haja ali uma condição, né, de cheiro que não seja tão desagradável, apesar de que a naftalina tem uma toxicidade elevada e não é tão interessante que você inale em quantidade significativa, tá certo? Do mesmo jeito, você tem aqui uma panela com água, que em processo de fervura, quando você vai ali aquecer a água, você entende que você está dando energia para que aquelas moléculas consigam, né, escapar num tempo ali menor. Elas vão aumentar a pressão de vapor. Outro exemplo que ele pode utilizar é o chamado ebulidor de Franklin, que é muito utilizado até em feirinhas, né? E o pessoal utiliza isso para, entre aspas, analisar aí a condição do libido. A pessoa pega simplesmente naquele tubinho ali de vidro que tem mercúrio e, consequentemente, percebe que esse líquido ele começa a se deslocar, ele começa simplesmente a vaporizar. E a gente diz que quanto maior o libido da pessoa é porque simplesmente o deslocamento é mais rápido.
Na verdade, é uma coisa bem simples, né? Ao pegar ali no vidro, você transfere calor da sua mão para o vidro. E como o mercúrio é um líquido ali que tem um grau de volatilidade maior, ele acaba conseguindo aí se desprender de maneira mais rápida. E aí acaba fazendo com que você traga essa condição de aumentar a pressão de vapor pelo calor que ele recebe. Então, são contextos do dia a dia que a prova ela vai trazendo e a gente vai conseguindo aí desenhar em termos de análise. Então, veja que, se eu quiser analisar em termos gráficos, por exemplo, a temperatura em função da pressão de vapor, eu teria essa ideia. Se eu coloco aqui a temperatura, por exemplo, e aqui eu coloco a pressão de vapor, sem falar em termos numéricos, eu entendo que a temperatura ela vai aumentando e essa pressão de escape, essa pressão de vapor vai se tornando cada vez o que vai maior. E aí você consegue perceber que há aí uma relação direta entre a temperatura absoluta, né, que é essa temperatura de aquecimento, associado justamente à pressão de vapor, essa pressão de escape da espécie líquida ali em análise. Beleza? Ok. Outro fator que altera a pressão de vapor, que para mim é muito mais importante realmente que você tenha consciência, é a pressão externa. Essa é perigosa. Você tem que ter muito cuidado ao estudar esse fator, tá? Por quê? Vou te mostrar aqui bem direitinho um detalhe. Imagina que você tem aqui um recipiente e esse recipiente ele contém água, exemplificando. Imagina que esse recipiente está a nível do mar, beleza? E você compreende do ponto de vista prático que externamente a esse recipiente com água existe o ar atmosférico. Beleza. E aí, qual é a lógica que a gente entende? O ar, pessoal, ele é uma massa gasosa que ele vai exercer uma pressão na água, ao ponto que vai existir aqui, ó, uma camada de ar que está empurrando a água para baixo. Lembre que eu estou admitindo aí que a pressão é de 1 atm, beleza? Que eu estou admitindo que eu estou a nível do mar. Tá? Mas a gente vai discutir, claro, em outras pressões. O grande detalhe é que, para a água ela conseguir escapar, é preciso que ela vença essa pressão externa. Pô, era um total, meu irmão. É verdade. Então, se a pressão de escape da água, se a pressão de vapor da água aí, ela não for suficiente para vencer a pressão externa, como é que a água escapa? Por isso que a gente diz que para existir a ebulição, para que a água possa ter o seu escape, é preciso que a pressão de vapor dela se iguale à pressão externa. Então, nós entendemos que só vai existir esse escape se a pressão de vapor for no mínimo igual. Por que no mínimo igual? Porque quando é no mínimo igual, entra em equilíbrio. Então, algumas moléculas conseguem ali ter o seu escape. Mas se ela for maior, é que o escape vai ser mais intenso, né? Então, é muito importante a gente observar que para existir, obviamente, esse processo de ebulição, é preciso que essa pressão de vapor ela venha se igualar a essa pressão externa, no mínimo, para que o líquido venha a ebulir. Aí você diz, então, não tem uma lógica legal. Se por acaso, no contexto de uma prova, ele chega para a gente e diz assim, vamos pegar 3 amostras líquidas de 3 líquidos diferentes. Por exemplo, água, álcool e éter. E vamos colocar no mesmo local, todos a nível do mar. Beleza? Beleza. Eu posso dizer qual desses líquidos vai entrar em ebulição em uma menor pressão? Aí muita gente, ao pegar essa pergunta, vai dizer assim, peraí, tá aí, eu quero um perguntou. Eu vou colocar 3 recipientes, contendo ali volumes iguais de líquidos diferentes, nas mesmas condições externas, onde a pressão externa é a mesma, e eu quero saber quem é que vai conseguir escapar, quem é que vai conseguir ebulir numa menor pressão. É muito comum que o aluno, ele, de maneira um pouco mais precipitada, ele diga assim, quem vai simplesmente escapar com mais facilidade, quem vai escapar na menor pressão é o éter, porque o éter evapora mais facilmente. Calma. Entenda que se eles estão no mesmo local, eles vão escapar na mesma pressão. Como é? Não. Percebe o seguinte, pessoal. Todos eles, como estão no mesmo local, eles estão submetidos à mesma camada de ar. Total, era verdade. Então, se eles estão submetidos à mesma camada de ar, eles estão submetidos à mesma pressão externa. Então, para que esses líquidos eles venham a escapar, é preciso que a pressão de escape deles se iguale no mínimo à pressão externa. Então, todos vão escapar na mesma pressão. Se eu admitir, por exemplo, que eu estou a nível do mar, que é 1 atm, todos eles vão ter que ter uma pressão de escape de 1 atm. Então, eles vão escapar todos a 1 atm. Opa! Então, quem vai ebulir numa menor pressão? Todos vão ebulir na mesma pressão. Mas aí vem a pergunta, e qual é a diferença, então? A questão é que um deles consegue atingir essa mesma pressão com menos energia, em menor tempo. Então quando você, por exemplo, diz assim, o éter, olha que interessante, o álcool é mais volátil que a água.
É porque você está dizendo que, por exemplo, o álcool consegue atingir a mesma pressão externa em menor tempo, com menor energia. Então, ser mais volátil é fazer com que você consiga atingir a mesma pressão externa, que é a pressão de escape, num tempo menor, com menor temperatura. Então, mais volátil é atingir a mesma pressão atmosférica com menor energia necessária, pessoal, em menor tempo. Então, olha que interessante quando a gente começa a construir isso de uma base bem sólida. Imagina que graficamente eu trago para vocês esse fato. Olha que legal. Eu vou analisar na pressão de 1 atm, tá? Que é 760 milímetros de mercúrio. Então, está aqui, ó, 760. Observem que o éter consegue atingir essa pressão de 1 atm, que é 760, quando a sua temperatura atinge o valor de 34,6. Então, se o éter estiver a nível do mar, ele consegue simplesmente atingir essa pressão de 1 atm a 34,6. Aí a gente diz que o éter ele tem um ponto de ebulição normal, que é o ponto de ebulição quando ele está ali na pressão de 1 atm, de 34,6. Então é por isso que a gente estabelece que o éter ele vai conseguir escapar com facilidade, porque ele atinge essa pressão externa com menor tempo, menor energia. Mas dá uma olhadinha na água, continuando traçando essa linha, né, cortando essa pressão. Veja que a água ela consegue atingir a mesma pressão externa, mas demandando uma energia bem maior. Observe que a água necessita de uma temperatura de 100 graus. É por isso que você diz que a temperatura de ebulição normal da água, que é quando a gente analisa a pressão de 1 atm, é de 100 graus a nível do mar, porque a gente sabe que a temperatura que a água necessita para atingir essa pressão é de 100 graus Celsius. Então, qual é a lógica? Se o éter ele consegue atingir a mesma pressão em menor tempo e menor energia se comparada à água, a gente já vai de cara dizer o éter ele é mais volátil, minha gente, enquanto a água é menos volátil. Se o éter é mais volátil, é porque ele consegue escapar mais facilmente. Então, ele tem uma pressão de vapor maior. A água vai ter uma pressão de vapor menor. Ao mesmo tempo, o éter consegue atingir a mesma pressão em menor temperatura. Então, ser mais volátil, ter maior pressão de vapor, escapar mais facilmente, é ter menor ponto de ebulição. Enquanto a água vai ter um ponto de ebulição maior, porque é menos volátil, a pressão do vapor é menor. Então, você começa a estabelecer essa condição comparativa. Olha que quando você tiver um gráfico de pressão de vapor e temperatura, quanto mais deitado tiver essa curva, ou seja, quanto mais próximo da abscissa, menos volátil. Quanto mais distante da abscissa, quanto mais em pé, ou seja, quanto mais simplesmente próximo da ordenada você tiver, mais volátil. Porque você consegue atingir ali a mesma pressão em menor tempo, com menor temperatura. Mas se ele chegasse na prova e perguntasse assim, qual é o ponto de ebulição, por exemplo, da água, se a pressão fosse, sei lá, de 400 milímetros de mercúrio? Pense agora no que eu vou dizer. Se você pega um recipiente contendo água, olha que ponto interessante, tá? Se você pega um recipiente aqui contendo água, e você entende que existe ar atmosférico aqui externamente, e você compreende que esse ar vai empurrar a água para baixo. Sim, eu concordo. Entenda que se, por exemplo, a gente estiver a nível do mar, e essa pressão for de 1 atm, obviamente a água vai precisar escapar no mínimo ali com 1 atm, né? Mas pensem comigo. Vamos agora imaginar que eu reduzo a pressão. Caramba, era um total. Se eu for para um local de maior altitude, olha que interessante. O ar ele é mais rarefeito. Existe menor número de moléculas ali por unidade de volume. Então, se o ar ele é mais rarefeito, eu entendo do ponto de vista prático que a pressão atmosférica é menor. E se a pressão atmosférica é menor, a água agora ela vai ter um menor obstáculo para transpor. Então, ela vai conseguir atingir essa pressão com menos energia. Por isso que em locais mais altos, onde a pressão atmosférica é menor, o ponto de ebulição é menor. Porque eu consigo simplesmente atingir aquela mesma pressão, né, em menor tempo, com menor energia. Daí o fato de você dizer assim, pô, então se eu vou diminuindo a pressão, vai ebulindo mais facilmente, né, não? Isso. Então, uma prova, se ele perguntar qual é o ponto de ebulição da água quando ele tiver uma pressão, sei lá, de 400 milímetros de mercúrio. Aí você pega lá a pressão que ele disser que é de 400, traça simplesmente uma linha cortando esse 400 e vê qual é a temperatura que, obviamente, o gráfico da substância que ele quer analisar corta. Então, no caso do éter, ele corta aqui, ó, um pouco ali abaixo de 20, e no caso da água ali um pouco acima de 80.
Então, a água, por exemplo, na pressão de 400, ela vai ebulir a uma temperatura próxima de 80 graus, pessoal. Ela vai ebulir a uma temperatura bem abaixo de 100 graus. Então, é bem importante que a gente faça a leitura mais condicionada desse gráfico. É isso que ele quer trazer na prova para a gente avaliar. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos reforçar toda a ideia que eu trouxe aqui para vocês? Vamos lá. Aqui você percebe que eu tenho éter, álcool e água. Então, se eu perguntasse assim, quem é o mais volátil? Você diria éter. Porque o éter consegue atingir a mesma pressão e menor temperatura. Então, o éter ele é mais volátil, ele tem maior pressão de vapor e ele tem menor ponto de ebulição. O éter, na 760 milhões de mercúrio, que é um ATM, ele ebule a 35, mais ou menos. Já a água, veja que ele vai ter mais tempo, vai precisar de maior temperatura para igualar a mesma pressão. Então, a água ela é menos volátil, a água tem menor pressão de vapor e ela vai ter maior ponto de ebulição. E aí você começa a compreender que quanto mais próximo ali da abscissa, né, menor a volatilidade, quanto mais distante, quanto mais próximo da ordenada, né, o mais distante da abscissa, mais volátil ali a espécie. Tudo bem? Então veja como é interessante a gente fazer esse estado comparativo dentro dessa análise. E isso é algo bem presente em termos de prova. Mas, Erozinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Naquela ideia de altitude que você trouxe, eu entendo que se eu vou reduzindo a pressão, como a pressão externa é menor, o obstáculo é menor, e aí eu escapo com mais facilidade, não é isso? Exatamente. Então, eu vou agora reforçar essa ideia. Em locais de maior altitude, o ar é mais rarefeito, a pressão atmosférica é menor. E isso vai gerar um menor ponto de ebulição. Não é para decorar o que eu estou dizendo, não, tá? Mas veja do ponto de vista prático que à medida que eu vou indo para locais mais altos, veja que o ponto de ebulição vai diminuindo, tá vendo? Lá no Monte Everest, que está acima de 8 mil metros, você tem um ponto de ebulição ali próximo de 70. Aí vamos agora pensar do ponto de vista prático. Olha que interessante. Imagina que você coloca a nível do mar uma água de cozimento. Ou seja, você vai colocar ali batata naquela água e você quer que essa batata seja cozinhada, tá? Entenda que quando a água ela chegar a 100 graus, ela vai permanecer em 100. Porque a água ela vai simplesmente mudar de estado, né? Ela vai ebulir a uma temperatura constante. Tudo bem? Então, o que é que acontece? A batata ela vai receber calor da água. Se a batata recebe calor da água e a água está simplesmente ebulindo a 100 graus, o cozimento da batata vai acontecer a 100 graus. Porque a água ela vai aquecendo, a batata vai aquecendo junto, a água vai aquecendo, a batata vai aquecendo junto. Mas quando a água atingir ali 100 graus, obviamente, a batata vai estar ali em 100 graus. Só que a água não passa disso. Porque numa temperatura acima, ela já vai estar virada vapor. Então, enquanto tiver água líquida ali, né, você tem a temperatura de 100, que é justamente a condição da mudança de estado ali da água pura. Beleza? Ok, Aaron. Massa. Mas vamos imaginar agora essa água num local alto. Vamos dizer que a água ela ebule, sei lá, a 80 graus. Então, a água agora está no local alto e ela vai ebulir a 80, tá? Então, a água vai sendo aquecida, a batata é aquecida junto, a água vai sendo aquecida, a batata é aquecida junto. Quando chega a água a 80, ela começa simplesmente a ebulir. E ela não consegue passar de 80. Né? Então, a batata ela vai simplesmente receber o calor só de 80 graus. E isso faz com que a modificação química, por exemplo, dos açúcares da batata, do amido, seja uma modificação mais difícil de acontecer. Por isso que a gente diz que se o ponto de ebulição é mais baixo, ao cozinhar, você vai ter mais dificuldade para cozinhar. Porque claramente o calor que você fornece ao alimento ali vai ser menor. Então, apesar da água ela ferver de maneira mais rápida, ou seja, ela ferver ali, ela começar a fervura num tempo menor, isso não implica que o alimento vai ser cozinhado de maneira mais rápida. Porque a quantidade de calor que o alimento vai receber é menor. E isso faz com que o arroz demore mais para cozinhar. Em locais muito altos, por exemplo, a gente nem consegue fazer com que haja um cozimento. Por exemplo, quando você tem ali relatos de alpinistas, alguns alegam justamente a ideia de que o arroz fica cru. Porque a quantidade de calor que a água ali fornece no seu aquecimento de 70, 75 graus não é suficiente para fazer com que haja quebra ali das estruturas dos açúcares, de modificar quimicamente o alimento. E aí você começa a entender do ponto de vista prático que não há ali o cozimento efetivo. Então, por isso que você vai simplesmente ter um tempo maior ali para cozinhar. Você vai precisar fazer com que haja uma condição ali de levar mais tempo para que aquele cozimento venha acontecer, gerando ali uma condição ali de calor mais presente, né? E é interessante a gente buscar isso. Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês também é que quando você, por exemplo, tem a água chegando a 100 graus, vamos imaginar a nível do mar, quando a água chega a 100 graus, ela vai permanecer a 100. Então, ali está a batata, ela vai ferver a 100 e a batata vai receber o calor de 100. Se a chama estiver alta,
Não interessa, porque a água não vai passar de 100. Então, o que você pode fazer aqui? Você pode diminuir a intensidade da chama. Claro que você diminui a intensidade da chama de modo que, claramente, a água mantenha a fervura. Mas não é preciso uma chama tão alta, porque a água não vai conseguir, obviamente, passar dessa temperatura de 100. Então, você pode diminuir a intensidade da chama para economizar gás. E isso é uma das estratégias que a gente tem no intuito de você dizer, pô, quando a água começa a ferver, ela vai ferver a uma temperatura constante, o alimento vai receber o calor daquela temperatura, então você pode diminuir a intensidade da chama, claro, de modo que a fervura se mantenha, né? Não vai poder apagar, né? Senão, obviamente, a água resfria, e a fervura vai se manter naquela temperatura ali, e você vai economizar gás, porque você estaria diminuindo a quantidade de gás ali que está desprendendo sem necessidade. Beleza? Então, é bem interessante quando a gente faz esse casamento aí de ideias. E claramente a gente pode dizer assim, mas Heron, dentro dessa mesma lógica que você trouxe para a gente, então eu posso imaginar, por exemplo, que a água ela pode ebulir a uma temperatura, sei lá, de 50 graus. Pode, desde que você reduza bastante a pressão. Então, a temperatura da ebulição da água vai depender da pressão externa. Por isso que a gente tem a chamada destilação a vácuo. A destilação a vácuo é uma técnica que a gente, por exemplo, utiliza para fazer com que haja a possibilidade de você fazer com que, em temperaturas, em pressões muito reduzidas, você tenha aquele líquido escapando mais facilmente. Isso é muito comum quando você quer pegar com que haja ali uma mistura, por exemplo, e você não quer gerar muito aquecimento. Porque existem espécies que são sensíveis termicamente. E nessa sensibilidade térmica, elas poderiam se decompor com excesso de calor. Aí a gente bota no vácuo, onde a gente reduz a pressão, né? Para que, consequentemente, você haja ali, tenha ali a possibilidade de você escapar com mais facilidade, sem claramente necessitar de uma demanda de calor muito alta. Então, você tem o processo de destilação a vácuo. E esse experimento ele é até interessante. Você pode fazer de uma maneira mais simples, né? Você vai na sua casa, você pega uma seringa e você bota água para ferver, tá? E a água vai estar lá simplesmente aquecendo, aquecendo. Quando começar a surgir ali a fervura, as primeiras bolhas, pega a seringa com cuidado, sem agulha, né, claro, e tira uma amostra daquela água, tá? Na hora que você tirar uma amostra da água, você vai aspirar essa água, dentro da seringa aquela água vai estar ali, dentro de uma condição ali de fervura, certo? Beleza. Aí o que você vai fazer? Olha que interessante. Você vai pegar essa seringa e vai empurrar o êmbolo. Bota seu dedo no orifício de saída e empurra o êmbolo. Quando você empurra o êmbolo, você aumenta a pressão. Aí você vai perceber imediatamente que aquela água deixa de ferver. Porque aumentou a pressão, você aumentou o ponto de ebulição. Aí a água ela vai precisar de mais energia para ebulir. Só que, se você quiser, você puxa o êmbolo de novo. Aí, ao puxar, você aumenta o volume, reduz a pressão e a água volta a ferver. E aí você consegue perceber como a pressão influencia aí no ponto de ebulição. E é bem interessante a gente pensar nessa perspectiva. E foi justamente diante desse fato que eu trouxe aqui para vocês que eu quero explicar a questão, por exemplo, da panela de pressão. Porque a panela de pressão ela tem uma característica interessantíssima, né? Ela tem o objetivo de fazer com que o alimento seja cozinhado de maneira mais rápida. Por que, Eronzinho? Porque a panela de pressão ela vai ter uma tampa de vedação que vai impedir que o vapor saia. E aí o vapor se acumula, fazendo com que a pressão interna ali seja muito alta. Ao ponto que, como a pressão é alta, a água ela vai agora estar submetida a uma pressão maior. Então, ela vai começar simplesmente a demandar mais energia para ebulir. Então, ela vai começar a ebulir a temperaturas mais altas, de 120, 125. Então, como ela passa a ebulir a temperatura mais alta, porque ela agora está submetida a uma pressão maior, o que é que acontece? O alimento ele vai passar a receber mais calor, porque a água consegue atingir temperaturas mais altas. E aí ele vai cozinhar de maneira mais rápida. Ao ponto, inclusive, que essa válvula aqui de peso, ela também exerce uma influência interessante. Só essa válvula aqui, ela às vezes traz um incremento de meio ATM. Então, veja como é interessante a gente perceber que não só a vedação e, claramente, o vapor contido aqui, além simplesmente desse pezinho aqui, vai incrementar a pressão, onde a água passa a ter ali uma condição realmente de ter mais dificuldade para escapar, ela vai demandar mais energia e ela vai conseguir ali fazer com que o alimento seja cozinhado de maneira mais rápida. Beleza? É claro que quando tem um excesso de vapor, quando isso aqui começa a ficar saturado, o que é que acontece? Você já deve ter visto isso. Essa tampinha, ela se expande. Ela se expande como uma estrutura de segurança para você tirar o excesso de vapor. Porque se aquele vapor vai se acumulando, e obviamente esse excesso não sai, vai chegar um momento que, obviamente, a pressão é tão grande que a tampa ela é lançada. E na hora que essa tampa é lançada, ela lança com tanta força que pode causar um acidente gravíssimo. Ao ponto que essa tampa é lançada, ao mesmo tempo a lei da ação da reação, né? A tampa é lançada e a panela é empurrada para baixo. E geralmente o fogão ele se desfaz, ele se destrói, além de ter riscos ali de queimaduras, de causar ali todo um processo de danos associados àquela manipulação ali da panela de pressão.
Então, além, inclusive, dessa condição dessa válvula abrir, tem uma válvula aqui de segurança que, quando essa tampa aqui, por exemplo, ela tem alguma fissura, ou quando ela está entupida, há uma tendência dessa válvula de segurança ela abrir para poder realmente tirar esse excesso de vapor e diminuir o risco ali de um acidente. Então, a panela de pressão tem essa característica, é bem interessante. E aqui eu coloquei para vocês, ó, aquilo que eu tinha falado. Uma vez iniciada a ebulição, o tempo de cozimento ele não vai simplesmente se alterar. Por quê? Porque a água ela vai ebulir a 100 graus, ela vai permanecer a 100 graus, mesmo que você venha diminuir a intensidade da chama. Então, eu coloquei isso aí para você relembrar e trazer isso como referência. Eu quero também lembrar o outro ponto. Lembra que quando você reduz a pressão, você não escapa mais facilmente? Então, além de você ter a destilação a vácuo, como uma vertente aí de exemplo interessante, você pode ter a liofilização, lembra? O que é a liofilização? É quando você pega, por exemplo, um alimento que está ali congelado, você, na verdade, submete aquele alimento ao congelamento. Por quê? Porque você quer reduzir o teor de água dele. E para reduzir o teor de água dele, a ideia é que essa redução propicie uma menor probabilidade de proliferar micro-organismos. A ideia é que quando você quer reduzir o teor de umidade de um alimento, você quer fazer com que haja a possibilidade dele conseguir ter um tempo de conservação maior. Então, eu pego esse alimento, submeto ele a um congelamento, claramente aquela água ali presente vai congelar. Aí eu pego aquele alimento que está ali solidificado junto com a sua água e coloco numa câmara de vácuo. Porque numa câmara de vácuo a pressão é tão baixinha que o que, é que vai acontecer? A água ela vai sublimar, a água só dela sublima. E na hora que ela sublima, aquele alimento ele vai ter a sua condição ali nutriente preservada, mas o teor de água vai diminuir e aí você conserva ele por mais tempo. Se você pega esse alimento e expõe de novo depois de um tempo ao ambiente, ele vai recuperar a umidade e não vai ter nenhuma perda significativa do ponto de vista nutricional. Então, é importante trazer isso também como uma referência. Você tem café solúvel, que tem a mesma lógica, né? Que é quando você faz ali uma extração, baseado também numa condição de você preparar o café, você tem ali a solidificação, depois você submete a um processo ali de a vácuo para que a água vá embora e você consiga ter ali aquele café. Porque na hora que você vai ter a extração do café, você vai utilizar solvente que retire os componentes do café que se dissolvem nesse solvente. Só que como você não quer ter esse solvente, você só quer ter o componente solúvel, aí você pode fazer com que haja ali a condição de gerar um congelamento, colocar vácuo, para que o solvente vá embora e fique ali só o pó que você deseja obter. Beleza? Então, é um ponto aí bem importante para a gente avaliar. E claro, diante de todo esse conjunto que eu acabei de dizer, você tem aí a análise gráfica. Veja, não é para você decorar isso, mas veja que à medida que você vai alterando a pressão, você vai alterando o ponto de ebulição. Pressões mais baixas de 760, abaixo de 1 atm, né, como por exemplo 700, vai ebulir a uma temperatura abaixo de 100. Pressões acima de 1 atm, acima de 760, vai ebulir uma temperatura, obviamente, acima de 100, e você consegue ter esse desenho aí bem analítico. Beleza? E além da temperatura, além da pressão, que são os dois fatores que nós conversamos que alteram a pressão do vapor, você também tem a possibilidade de analisar as forças intermoleculares. Essa aqui é nossa, pessoal. É só você lembrar o seguinte: se as moléculas elas interagem mais, é mais difícil fazer com que elas venham a ter as suas moléculas separadas, né? Esse é o grande ponto. É você entender do ponto de vista prático que se existe maior interação entre as moléculas, é mais difícil que, obviamente, elas sejam separadas. Então, se nós tivermos na hora da prova a seguinte ideia: então, se as forças intermoleculares são mais fracas, elas são mais reduzidas, eu consigo afastar as moléculas com mais facilidade. Por isso que a força intermolecular é tão decisiva. Tanto é que a gente diz, ó, se as forças intermoleculares elas forem mais fortes, as moléculas vão se separar com mais dificuldade, elas vão escapar mais dificilmente e elas vão ter menor pressão de vapor. Beleza ou não? E aí, claramente, elas vão ter uma menor volatilidade. É um ponto importante para a gente frisar. Então, por exemplo, comparando a água com o metano, apesar da massa molar da água e do metano serem muito próximas, a molécula da água forma ponte de hidrogênio, que você tem aqui H ligado simplesmente a hidrogênio, né, que é H ligado a FON. Já o metano não, é o hidrocarboneto, onde atuam as chamadas forças de que vai? De London, né? As forças de dipolo induzido, já que os hidrocarbonetos eles são apolares. Então, as forças de interação, um dipolo induzido, um dipolo momentâneo, um dipolo instantâneo, que são as forças de London, são forças fraquinhas. Enquanto, claramente, a ligação de hidrogênio, em função das cargas ali presentes, são bem mais fortes. Então, o ponto de ebulição da água vai ser bem maior do que bem maior do que o metano, obviamente na condição de perceber que as forças que unem as moléculas da água são bem mais intensas se comparado ao metano. E aí você faz esse estado ali comparativo.
Aqui eu coloquei até um exemplo embaixo. Veja que a molécula da água ela ebule a 100 graus, já que suas moléculas são fortemente atraídas. Já o éter, ele não tem ponto de hidrogênio, porque é O ligado a carbono aqui. Claro, tem um leve ali de polo permanente, mas ele ebule a uma temperatura bem mais baixa. Beleza? Então é bem importante que a gente entenda isso. Se as espécies elas tiverem o mesmo tipo de interação intermolecular, o mesmo tipo de interação entre as moléculas, aí você sabe que um critério que a gente pode utilizar é a massa molar. A massa molar acaba sendo decisiva nesse sentido. Ou a área superficial da molécula. Porque se você tem uma área superficial na molécula, você gera mais interação. E isso vai dificultar que elas venham escapar. Beleza? Então é bem interessante que quando você tiver as forças intermoleculares diferentes, aquele que tiver uma força maior, as moléculas ficam mais retidas, elas vão ter ali simplesmente menor pressão de vapor, menor volatilidade e maior ponto de ebulição. Mas se as forças intermoleculares forem semelhantes, diferencie pela massa molar e claramente também pela área superficial, porque quanto maior a área, maior o grau de interação. Tudo bem? E aqui o objetivo é só fazer um resumo. Lembre aquilo que eu disse para vocês. As forças de London, que são de polidosílio, são as forças mais fraquinhas, que acontecem em moléculas apolares. Aí depois vem as forças de dipolo-dipolo, que é o dipolo permanente, que são as forças de Kison, que acontecem com moléculas polares. Aí depois vem a ligação de hidrogênio, que é quando o H está ligado a FON, gerando ali cargas mais significativas, para depois vir as interações com íons. Então, essa ordem aí de crescimento de força vai implicar também no aumento do ponto de ebulição. E é bem importante que a gente tenha consciência de quanto mais forte for a atração, maior a quantidade de energia para separar e maior o ponto de ebulição. Tudo bem? Caso a força de interação seja a mesma, a gente vai diferenciar pela massa ou até mesmo pela área superficial. Então, você percebe, por exemplo, nesse exemplo que está aqui, que você tem o butano, que é um hidrocarboneto, que é apolar, e que, consequentemente, vai ter uma facilidade de escapar. Mas você tem a butanona, que tem aqui um C dupla O, que tem uma polaridade, mas que não se compara à presença de grupos OH, que forma a ligação de hidrogênio. Então, o butano vai ter um ponto de ebulição menor do que a butanona, e vai ser menor do que, no caso, o butanol e o ácido butanoico. Mas por que o butanol é menor do que o ácido butanoico, não? Porque, além de ter o grupo OH, o ácido butanoico, ele tem outro grupo polar, que é o C dupla O, enquanto o butanol só tem um grupo H. E aí você faz esse estado aí de comparação dentro dessa linha de raciocínio. E o último fator que é capaz de alterar a pressão de vapor, além de temperatura, de pressão externa e, claro, das forças intermoleculares, é a presença de soluto. Só que a presença de soluto é um efeito coligativo. Você vai apresentar soluto, você vai interferir na propriedade do solvente e você vai simplesmente entender como é que essa interferência acontece. Então, a gente vai estudar os efeitos produzidos pela presença do soluto em um solvente, e um dos efeitos é quando ele afeta a pressão de vapor, e é isso que a gente vai começar a analisar. Existem basicamente 4 propriedades coligativas que têm um grau de relevância maior. A tonoscopia, ou tonometria, que estuda a influência na pressão de vapor quando você adiciona um soluto. A ebullioscopia, que estuda a influência no ponto de ebulição do solvente quando você adiciona um soluto. A crioscopia, que estuda a influência do ponto de congelamento ou de fusão quando você adiciona um soluto. E a osmoscopia, associada à osmose, à pressão osmótica, que mostra a influência que você vai ter no equilíbrio osmótico quando você adiciona o soluto. Então, tudo isso tem a ver justamente com a presença de soluto, que é um quarto fator que vai gerar aí a alteração da pressão de vapor, mas que vai alterar também outras propriedades que a gente vai estudar de uma maneira bem cuidadosa, cada uma delas aí de maneira mais individual. Beleza? Tamo juntos, forte abraço.